Olá, meus irmãos, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Hoje eu tenho uma palavra, irmãos, para a vida de cada um de vocês, uma palavra abençoada para a sua vida. Irmãos, essa palavra, ela fala sobre a tempestade. Irmãos, nós sabemos que nas nossas vidas, nós como cristãos, muitas vezes passamos por tempestades, nós passamos por problemas, por dificuldades. E a Bíblia diz que os discípulos, irmãos, eles passaram por uma dificuldade. Os discípulos, eles estavam no barco com Jesus e eles iam passar para outra margem. E a Bíblia vai dizer assim, em Lucas capítulo 8, versículo 22 ao 25, diz assim: Aconteceu que num daqueles dias entrou eles num barco, em companhia dos seus discípulos, e lhes disse: Passemos para outra margem do lago. E partiram. E enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo que eles o perigo de sobressoar. E, chegando-se a ele, despertaram dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento, a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar ele repreende e lhes obedece? Então aqui, irmãos, nós vemos que Jesus, ele estava no lago com os discípulos. Eles estavam num barco e eles iam atravessar para outra margem. Jesus, ele queria ir para a outra margem do lago. Mas a Bíblia diz que quando eles estavam no lago, veio uma tempestade muito grande sobre o barco. E a Bíblia diz que eles chegaram quase a afundar. O barco chegou quase a naufragar, porque as ondas eram tão grandes, a tempestade era tão grande que o barco quase não suportava. Então nós vemos aqui, irmãos, que os discípulos, junto com Jesus, eles estavam no meio de uma tempestade. Eles estavam no meio de um problema. E nós podemos ter certeza que se Jesus não tivesse acalmado aquela tempestade, com certeza os discípulos não saberiam o que fazer, porque eles não tinham nenhuma ideia do que fazer naquela situação. Os discípulos até mesmo clamaram a Jesus. Eles perguntaram: Mestre, o Senhor não se importa que nós ficamos aqui nessa tempestade? O Senhor vai nos deixar morrer aqui? O Senhor vai nos deixar naufragar junto com esse barco, todo mundo? Então eles clamaram a Jesus, eles acordaram Jesus e eles pediram para Jesus livrar eles daquela tempestade. E Jesus disse: Onde está a fé de vocês? Onde é que está a fé que vocês têm? Por que vocês ficam temendo? Por que vocês ficam atemorizados por causa dessa tempestade? Ou seja, Jesus queria que os discípulos tivessem fé, mesmo diante da tempestade. Jesus queria que os discípulos tivessem coragem, não que eles tivessem medo, tivessem temor. Então, irmãos, nós vemos que até mesmo as pessoas de Deus, elas passam por tempestades. Foi a mesma coisa que os discípulos passaram. E em outra passagem a Bíblia diz que Pedro, ele pediu para Jesus para ele andar sobre as águas. E Jesus, ele chamou Pedro e ele disse: Pedro, venha. E ele foi. Mas a Bíblia diz que quando Pedro ele estava andando sobre as águas, ele começou a ter medo. Ele começou a ficar com medo da tempestade. E a Bíblia diz que quando ele ficou com medo, ele começou a afundar. Ele começou a naufragar na fé, e a Bíblia diz que ele afundou. Mas no momento que ele afundou, Jesus pegou ele pela mão e disse: Homem de pouca fé, por que você duvidou? Então Jesus, ele queria que os discípulos não duvidassem, que eles tivessem fé. E isso aconteceu com Pedro, irmãos, porque ele andou sobre o mar, mas ele não continuou. Ele começou a ter medo da tempestade, ele começou a naufragar na fé. Ele começou a duvidar das coisas. Ele começou a duvidar de Deus. Mas isso não quer dizer que eles não eram homens de Deus.
mas eles começaram a duvidar das coisas. Muitas vezes eles duvidavam, eles não conseguiam mais ter fé, eles não conseguiam confiar que as coisas dariam certo. E principalmente diante de uma tempestade daquelas que os discípulos estavam passando. Imagine você dentro de um barco, você estando com Jesus e Jesus dormindo. E os discípulos estavam nessa situação. Jesus, irmãos, ele estava dormindo no barco e os discípulos estavam acordados. E eles ficavam olhando para aquela tempestade, mas eles não sabiam o que fazer. Eles não sabiam como parar aquela tempestade. Eles não faziam ideia. Com certeza eles até pensavam em pular no mar, mas eles sabiam, se eles pulassem eles iam morrer, porque a tempestade era muito grande, e se eles pulassem no mar, não tinha nenhuma chance deles sobreviver. Ou seja, eles não podiam sair do barco, mas eles também não poderiam acalmar aquela tempestade. Ou seja, só Jesus poderia acalmar aquela tempestade. Só Ele poderia livrar eles daquele problema. Então aqui Jesus, irmãos, ele fez uma pergunta para os discípulos: onde está a vossa fé? E isso Jesus, ele faz perguntas para nós, muitas vezes. Quando a gente está passando por um momento difícil, às vezes Jesus, ele pergunta para nós: onde está a tua fé? Então, irmãos, Jesus, ele quer que nós tenhamos fé nele, fé naquilo que ele pode fazer. Ele não quer que a gente duvide, assim como os discípulos. Os discípulos ficaram com medo e eles começaram a duvidar. Eles achavam que eles iam morrer ali, mas eles sabiam que eles estavam no barco junto com o Filho de Deus. Eles sabiam que aquele que estava no barco com eles poderia fazer qualquer coisa. Qualquer milagre ele poderia fazer para livrar eles. Ou seja, não importava como Jesus ia fazer, mas eles sabiam que eles estavam no barco junto com alguém que não era um homem. Ele era o próprio Filho de Deus. Então, irmãos, com essa passagem nós aprendemos que nós precisamos ter fé. E também vemos que Deus, ele pode acalmar qualquer tempestade. Para ele não há impossível. Para ele não há tempestade maior que ele não possa acalmar. E isso mostra que Jesus, ele tem esse poder para fazer qualquer coisa pelos seus filhos, pelos seus amigos, porque Jesus, ele nos chamou de amigos e não de servos. Amém? Então, nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus e nós temos que ter fé sempre, irmãos, porque não é fácil, porque muitas vezes a gente não tem fé, às vezes a gente tem dúvida, a gente tem incredulidade. Muitas vezes a nossa normalidade é duvidar das coisas, é duvidar do poder de Deus, daquilo que Ele pode fazer na vida das pessoas. Às vezes a gente acha que porque uma pessoa ela era muito errada antes, ela não pode ser transformada. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele é a verdade, o caminho e a vida. Então ele pode transformar qualquer pessoa. Não importa quem ela seja ou quem ela foi. Deus, ele tem esse poder. E ele disse isso na sua palavra. Amém? Vamos buscar a Deus. Senhor, nós estamos diante da tua presença. Nós cremos que a tempestade pode ser grande nas nossas vidas, mas nós sabemos que o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor está no barco das nossas vidas. O Senhor conhece as nossas dificuldades, mas também o Senhor conhece o nosso coração. Sabe, Senhor, até onde nós podemos ir, até o quanto nós podemos suportar. Tudo isso o Senhor sabe. O Senhor, a tua palavra diz que nós não seremos tentados além do que nós podemos suportar. Senhor, que nós não venhamos duvidar diante das tempestades, diante dos problemas da nossa vida. Assim como os discípulos, eles tiveram medo e começaram a clamar ao Senhor naquele barco. Nós não queremos, Pai, viver as nossas vidas, porque a nossa vida é como se fosse um barquinho, que o Senhor está conosco nesse barco. O Senhor não nos deixará afundar. O Senhor não nos deixará morrer no meio das lutas, porque a tua palavra nos promete que se nós formos fiéis ao Senhor até o fim, nós seremos salvos. A tua palavra diz que ainda que alguém morra, viverá, porque aqueles que creem no Senhor, o Senhor ama eles e os salva e os livra. Pai, nós cremos nas tuas promessas,
Nós cremos na Tua palavra, cremos que se o Senhor nos prometeu, o Senhor vai cumprir, porque o Senhor não mente. A Tua palavra diz que o Senhor promete e o Senhor cumpre. Senhor, nós cremos que ainda que as tempestades sejam muito grandes, nós cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que com apenas uma palavra o Senhor pode acalmar a tempestade das nossas vidas. Nós cremos que nada, Senhor, nada é impossível para Ti. E nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor nas nossas vidas, porque as tempestades são grandes e sozinha nós não conseguimos vencê-las. Assim como os discípulos não conseguiram vencer aquela tempestade sozinho, nós também não conseguimos. Nos capacita, Senhor, nos ajuda, nos guia. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Então, essa palavra nos ensina que Jesus, ele pode acalmar a tempestade da nossa vida, seja ela qual for, seja um problema, seja dificuldade, seja problemas em qualquer área. Deus sabe do nosso coração e Ele sabe que nós passamos por tempestade, mas Ele quer nos livrar.